Bem-vindo a mais um vídeo. Estaremos nesse vídeo falando um pouco sobre o campo calculado do SharePoint, né? Como a gente cria um campo com a data atual, que seria a data de hoje, né? Muito comum em alguns projetos SharePoint necessitarem de um cálculo de dias e um campo que mostra a data atual do sistema. Eu estou utilizando aqui, no caso, o SharePoint Online, porém nosso exercício ele pode ser feito tanto no SharePoint 2016 On-Premise ou versões 2013 também. Então, o campo calculado, o nome já diz, né? Ele é um cálculo entre campos. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui bem simples. A gente vai estar criando uma lista. A gente vai estar no conteúdo do site, criar uma lista personalizada. E vou estar chamando ela aqui de campo calculado teste, por exemplo. Tá? Nome simples, só para a gente poder fazer o exemplo. Então, nessa lista, a gente já tem o campo título, que o SharePoint já inclui. A gente vai estar criando nosso campo calculado. Então, vamos supor que há necessidade na sua empresa de ter um campo em que mostra a data, sempre a data atual, né? A data de hoje. Então, a gente vai em lista, configurações da lista. Se você tiver uma versão em inglês, né, ou alguma outra linguagem, o caminho é sempre o mesmo. E você vai estar criando aqui uma nova coluna. A gente vai estar chamando essa coluna de data atual, né? E sempre cria primeiro em minúsculo, e depois altera para ela ter um display name mais amigável. E o tipo de campo é o campo calculado. Até a descrição dele já diz que ele é baseado em outras colunas. Então, o primeiro campo que a gente vai criar aqui é o campo com a data atual, de hoje. Então, para você estar criando aqui o campo com a data de hoje, na área da fórmula, né, onde você faz uma validação para aquele campo, você vai incluir igual, hoje, abre e fecha, parênteses. Caso você tivesse outra linguagem, né, a palavra hoje seria respectivo àquela linguagem. Por exemplo, em inglês, today, entre outros. E o tipo de dados dessa fórmula vai ser o data e hora. Então, quando a gente está salvando esse campo, ele vai, toda vez que criar um novo item, ele vai estar criando automaticamente, na coluna data atual, vai estar incluindo lá para a gente a data de hoje. Hoje, aqui no nosso sistema, é 16/3/2019. Então, a gente vai dar um OK. E vou estar aqui alterando o nosso campo data atual para ter um display name aqui mais amigável. Perfeito. Vou estar dando OK, vou estar salvando. Retorno aqui a nossa lista, campo calculado teste. E vou estar criando um novo item. Então, vou colocar teste 1. Vou estar salvando. Repare, ó, quando eu criei o item teste 1, automaticamente ele já incluiu para a gente lá a data. Então, essa é a forma com que a gente consegue criar um campo hoje, que a gente chama de campo hoje, né, dentro de uma lista SharePoint. Por exemplo, digamos que eu quisesse a diferença entre a data de hoje até uma data específica, por exemplo. Então, eu vou criar um novo campo, lista, configurações da lista. Vou criar aqui um novo campo, uma nova coluna. Vou chamar ela aqui de, por exemplo, minha data. E ela também, ela vai ser um campo data. Então a gente vai fazer a diferença entre datas. Vou deixar do tipo data e hora. Ok. E vou editar esse campo. Não vou nem trocar o nome dele, só para a gente fazer um exemplo rápido. Vou estar editando esse item. Vou colocar uma data um pouco anterior. Vou colocar aqui 10/3. Perfeito. A gente sabe agora que a diferença entre eles é de 6 dias. Então é muito comum em algumas empresas terem a plataforma SharePoint e a gente precisa, por exemplo, da diferença de dias entre um pagamento e outro. A diferença de dias é os dias corridos de uma notícia na intranet. É muito comum as empresas utilizarem dessa forma. Então, como a gente vai fazer? A gente vai criar um novo campo em que ele vai trazer para a gente o resultado, né, de diferença de dias. E como a gente cria esse campo? Um campo calculado, que é o cálculo da data atual menos a minha data, a data que eu quero que ele calcule. Então, a gente vai em lista, configurações da lista, vou criar uma nova coluna, vou chamar ela de dias, que são a diferença de dias, e vou criar um novo campo calculado. E nesse campo calculado, eu vou ter aqui a fórmula. Perfeito? Então, dentro da fórmula, eu vou ter o igual, vou selecionar a data atual, que é o meu campo hoje, clico 2 vezes, ele já preenche, menos a minha data. Ou seja, ele vai ter aqui vai fazer a subtração da minha data atual com minha data. É o meu campo que eu criei. Então ele vai ter a diferença de dias.
e eu digo para o meu campo o que ele quer que retorne. Nesse caso, vai ser um número. Por quê? 10, 8, 11 dias. Então, é uma diferença entre dias. A gente está falando de data, né? Então, eu vou estar aqui dando um OK. Volta a minha lista. E ele já até preencheu para a gente a diferença de 6 dias. Então, nessa aula a gente ensinou um pouco sobre como você inclui o campo hoje em uma lista do SharePoint, seja ela qualquer lista, como você faz a diferença entre datas e como funciona o campo calculado, que é o cálculo entre campos, sendo ele na parte financeira, com números, né, muito utilizado em algumas empresas, ou com datas, né, para você pegar aí a diferença entre dias. E, recapitulando, pode ser utilizado nas versões de SharePoint On-Premise 2016 e 13, e aqui a gente utilizou o SharePoint Online como exemplo. Obrigado por assistir, inscreva-se em nosso canal e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo.